Amém? Porque o aniversário do culto, o propósito do culto já começa a hora que nós acordamos. Quantos aqui não acordam num dia como o de hoje, de sexta, mesmo de domingo, ou sábado, quando temos alguma agenda aqui na igreja, e o primeiro pensamento que vem hoje, não vou para a igreja. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece. Mas por que em dias específicos? Porque o inimigo já começa tentando trabalhar na nossa mente, o maior campo de batalha, no campo mais fértil que existe no mundo, já tentando lançar uma semente de desânimo, querendo trazer à tona coisas que não agradam a Deus, porque ele sabe a importância de estar aqui. Então, o próprio Deus falou: dos teus pecados eu não me lembro mais. Amém? O pecado é algo individual, a vida espiritual é algo individual, e o propósito aqui é orar e refutar o inimigo e agradecer porque chegamos aqui. Amém? Agradecer porque estamos de pé. Alguns têm o privilégio de ter estado aqui a todos os cultos, outros não conseguiram, mas independente disso, o culto aqui, o trabalho de reconstrução é todo santo dia, né? Esse trabalho de reconstruir a comunhão com Deus e todos os temas que já foram falados, o que vai ser falado hoje, os que hão de ser falado daqui para frente, esse é um trabalho nosso diário, todos os dias. A gente só lembra aqui de quarta-feira que a gente tem um propósito, que a gente está no propósito de reconstruir. Amém? Alguns vão olhar para o lado e não vão ver poucas pessoas ajudando. Outros vão precisar de um ajudante, de um servente, e não vai ter. Mas lembre-se de uma coisa que Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e poderoso Pai, alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, Deus amado, do qual nenhum homem, nenhuma alma pode se suster de pé. Não estamos aqui de pé por mérito, ó Deus amado e Deus querido, porque aceitamos a verdade e nos tornamos melhor do que ninguém. Todos têm as suas lutas e as suas batalhas diárias, todos têm a enfrentar o adversário todos os dias, e mesmo já no amanhecer, no levantar, no despertar, o adversário de nossas almas já está lá tentando atrapalhar o dia, lançando suas setas, trazendo as coisas do passado, tentando nos fazer esquecer que nós somos, trabalhando todos os dias para roubar a nossa identidade. Peço ao Senhor, Deus amado, todos os dias, por mim e por toda a igreja, peço misericórdia, peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Deus amado, sabendo que o Senhor não chamou os perfeitos, sabendo que o Senhor não chamou, Deus amados, os capacitados, sabendo que o Senhor chamou as coisas vis e desprezíveis que não são, sabendo que o Senhor nos chamou cheio de falhas, mas mesmo assim não nos conformamos, ó Deus amado, em estar dessa maneira, e por conta disso pedimos ao Senhor, Deus amado, estamos diante da presença do Senhor, e viemos aqui acima de tudo adorar o Teu nome. Viemos aqui, Senhor, para sentir a Tua presença, para sentir um pouquinho do céu, Deus amado, para trazer um pouco do céu para a nossa vida, para o nosso dia, e nos enchermos da Tua presença, nos enchermos das coisas do céu, para poder ser o céu na vida de alguém, para poder ser mais do que um cargo, poder ser mais do que, ó Deus amado, o nome, mas ser, ó Deus amado, a representatividade do Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que toda oração contrária a esta igreja, a tudo que se chama por Cristo, caia por terra. Peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor mais uma vez use os seus ministros de louvor, aqueles que tangem o instrumento, aqueles, ó Deus amado, que entoam cânticos neste lugar, para que através do louvor e adoração estejam abertos os céus nesse lugar, que esteja aberta a revelação da palavra, que esteja aberto os céus nesse lugar, vindo, ó Deus amado e Deus querido, com cura, que do fechar dos nossos olhos possamos contemplar a Tua presença, e ainda que com os nossos olhos cheios de pecado, que não possamos ver a Tua santidade, mas que ainda possamos sentir um pouco da Tua presença, uma centelha da Tua glória neste lugar, Deus amado. Não nos despeça dessa noite sem sentir a Tua presença, que isso venha suplantar o sono, venha suplantar o cansaço, as muitas preocupações, as muitas aflições das quais o Senhor falou. Eu te peço em nome de Jesus, e debaixo dessa oração e deste clamor inicial, nós damos início a esse culto de louvor e adoração, e aplaudimos a majestade santa, aleluia, e vamos adorar junto com o grupo Oceano de Unção, amém?
para louvar. Em Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grupo de louvor, oceano de unção, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus nesta noite, amém? Amém. Vamos abrir os nossos corações nesta noite para adorar e bendizer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre em nosso meio. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Som. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome cantarei. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores,
Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já existe, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia! Você nesse momento nós te pedimos, guia-nos para que em tudo possamos confiar, para que em nada possamos duvidar. Em nome de Jesus, é o teu nome que te clama. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Aleluia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos declarar nessa noite, porque Ele vive, Aleluia. porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Outro nome igual não há. Nosso Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai Santo. Eu sempre vou dizer, nós somos dignos, ó Pai. Mas o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor deu o Seu Filho unigênito para morrer por nós, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Pai Santo. É assim, porque Ele vive, nosso reino amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz morrer.
é muito grave de falar, mas o teu Espírito Santo me incomoda. Eu vou dizer, meu Deus Todo-Poderoso, eu entrego, faço o que o Senhor quiser fazer. Eu estou cansado, meu Deus Todo-Poderoso, de assumir o que não é meu. Eu sou apenas o motorista, quem decide o destino é o Senhor. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, oh Deus, que nessa situação de ser apenas o motorista e ao mesmo tempo o veículo, eu peço, Senhor, manifesta em nós, nos mostra a direção, Pai, em nome de Jesus. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, e já acreditamos que o Senhor vai fazer a partir de hoje. Amém. Amém. Aleluia. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Esse louvor fala muito. E esse louvor me trouxe hoje algo. Eu estava lembrando agora que os irmãos ministravam. Hoje, ao ligar a televisão, geralmente sempre a gente vai trabalhar, liga a TV para saber como é que está o trânsito e tudo mais. Isso é normal, é até necessário. E tinha uma notícia hoje, tanto no jornal no Hora 1 quanto no outro que vem depois, que eu não lembro o nome, e eles abriram enfatizando uma coisa que aconteceu ontem à noite, naquele jogo da seleção brasileira, né? Que aquele jovem por nome de Hendrick, que a maioria conhece a história dele, uma revelação aqui no Brasil, foi para a Europa, ficou sendo subjugado lá, ficou de canto, né? E o próprio treinador, se não me engano, da seleção, que era o treinador para onde ele foi, nunca deu muito ponto para ele. E ontem naquele jogo esse garoto não estava escalado para jogar e acabou entrando devido à situação do jogo e mudou toda a história do jogo. E aí ele sofreu um pênalti e obviamente ele iria cobrar o pênalti. E aí ele recebeu uma ordem do banco que era para passar para um outro rapaz. E aí todo mundo começou a exaltar a atitude dele, que ele humildemente entregou a bola, né? Não mostrou nenhuma expressão de nervosismo, de contrariedade. Com muita humildade ele entregou a bola para o rapaz cobrou o pênalti, cobrou muito bem, fez o gol. Mas o interessante é que o pessoal não frisou o gol do rapaz, não lembro nem o nome do rapaz que fez o gol, mas frisaram o nome do Hendrick e a atitude do menino. Ele sofreu um pênalti, ele tomou a iniciativa e sofreu o pênalti. E depois do segundo gol, num contra-ataque, ele no meio de 3 ou 4, vai lá dar um passe açucarado para o outro rapaz, o rapaz faz um gol, o pessoal comemora o gol, mas as pessoas continuaram falando de quem? No jogo, e hoje durante o noticiário e na internet falaram do Hendrick, né? E aí o Senhor falou, esse é o exemplo, né, de humildade, que apareceu quem fez o gol, entrou na súmula do jogo quem fez o gol para a seleção, o menino não fez nenhum gol, não estava escalado pelo técnico, mas já estava escalado por Deus, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, assim é na obra de Deus, eu já tenho escolhido, só que eu vou primeiro tratar do coração. Alguns jogadores conhecidos fariam maior marra, ia jogar a bola no chão, ia reclamar, ele simplesmente entregou. Porque o mais importante do que ter o nome na súmula do jogo, ou terminar o culto e falar, poxa, o culto hoje foi uma bênção, vocês viram como Deus usou o pastor, você viu como Deus usou aquela irmã? O mais importante é saber que você contribuiu para isso.
Porque não tem. A igreja como um corpo, como um organismo, ela não funciona sozinha, né? E agora o técnico se vê pressionado a colocar esse posto para jogar, porque ele fez o que muitos não fizeram o jogo inteiro, e sempre que entra faz. Então eu tenho que estar pronto, amado, para que quando chegar a minha vez, também não vou hoje. Eu aprendi uma coisa desde quando eu comecei a congregar: no reino de Deus não existe substituto, não existe step, perdão. No reino de Deus não existe step, todos têm propósito, e Deus tudo ao seu tempo, e na hora certa Deus aciona. Queremos um exemplo para encerrar, para eu passar para a próxima oportunidade. Eu comecei a assistir a segunda temporada da Casa de Davi, amém? Que já começa num terror, parece. Se eu não conhecesse a Bíblia, eu não conhecesse a história de Davi, eu achava que o menino já ia morrer ali, terrível. E quem foi Davi? Quem era Davi na fila do pão? Quem era Davi naquela peleja? Mas Davi tinha história, tinha bastidores, e aquilo que é falado nessa igreja tem bastidor, irmão. Vou usar um termo que sempre sai desse altar, que eu gravei no meu coração: tem altar secreto. Altar secreto é bastidor. Na igreja secreta você está orando, pregando para quem? Os anjos já conhecem essa palavra. Essa palavra enche o meu coração, eu falo ela aqui no altar secreto, mas eu não consigo, não tenho a oportunidade de pegar o microfone da igreja para falar disso. Então prega para alguém na rua. Prega para alguém na rua. Ainda não é a hora, mas quando chegar a hora, vai ser aquela hora que os que já estão à frente, os que aparentemente foram chamados, mas já não estão mais da comunhão, não vão fazer a sua vez. Amém? Que a gente possa entender esse louvor que foi cantado aqui, que nós ministramos, é uma palavra que foi lançada no mundo espiritual. Amém? Amém. Não vai se fechar com o Senhor. Senhor, mas e eu? O que você louvou na igreja? Que eu diminua. Que eu diminua. Amém? Porque o reino de Deus é um reino invertido, como é pregado aqui. O menor é o maior. A prova está na vida de Davi. A prova está na vida de Gideão. A prova está na vida de tantos que estavam num número tão pequeno e Deus fez grande. Na vida do próprio Neemias, era apenas um copeiro. Quem é um copeiro de um rei? Diante de um general, de um soldado, de um estadista. Mas um copeiro virou um governador, mudou a história. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuar louvando, adorando a majestade santa. Eu quero aqui abrir uma oportunidade para a missionária Claudete, amém? Esposa do pastor Edson, para dar uma saudação, amém? Glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Amém. Eu quero falar para os irmãos que eu me sinto bem aqui nessa casa. Amém. Nessa casa de oração. Amém. Sempre que eu venho aqui, sou bem recebida, né, pelos irmãos. Isso é coisa de Deus. Aleluia. Como me alegra, né, de ver o Adivaldo e a sua esposa. Porque mais de 30 anos eu ia na casa do sogro dele, que eu trabalhava com a irmã dele, com a irmã da Zéza, e trabalhava na produtora, né? E o Adivaldo não conhecia o Senhor. E ali a gente chegava, não falava assim: Adivaldo, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não. Ali Deus nos dava sabedoria para a gente falar com Ele. E as pessoas nem queriam chegar perto do Adivaldo, você ainda tinha receio. Mas a gente, com muita sabedoria, aí os pais da Zéza, né, fazia festa, fazia churrasco, e meu esposo regaçava a manga da camisa, e ali ia fazer churrasco, ia servir o Adivaldo. E ali, através do nosso exemplo, Adivaldo aceitou Jesus. A gente tem que ter exemplo, igreja. Tem que dar exemplo. Muitas das vezes nós entramos no templo. Aqui é fácil ter exemplo, dar exemplo. Porque a gente vem com a Bíblia na mão, no celular, bem vestidinho. E aqui a gente é fácil, né? De enganar, de fingir.
que é um verdadeiro servo do Senhor, adora ao Senhor. Eu quero ver você testemunhar fora, onde ninguém te conhece, é na faculdade, é no serviço, e dá exemplo de cristão e que serve ao Senhor. Há mais de quase 40 anos eu sirvo ao Senhor. Mas eu nunca, sabe assim, quis sair da casa do Senhor. Eu nunca quis conhecer o que eu já conhecia, né? Não quis nunca sair da casa do Senhor. Sempre adorando, buscando, fazendo a obra do Senhor. Não quero falar que eu sou melhor do que ninguém aqui, não. Eu quero falar que nós temos que ser sempre servos. Sempre servir. O que é servo? É servir, né? Adorar o Senhor. E quando eu cheguei aqui, eu me alegrei de ver a Zéza e o Adivaldo sentado aí, junto com os pastores. Olha que bênção. Quem diria, né, Adivaldo? Só Deus. Oh, Jesus, como tu és bom, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Seus filhos eu conheci antes de vir ao mundo, já se gerando, né? Essas crianças agora todos homão, casados, com filhos. Por isso que é bom fazer o querer de Deus e a obra do Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, em Salmos, glória a Deus, 116, o 12 fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Deus está perguntando aqui nessa noite: o que você tem dado para o Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida? Você tem agradecido Ele por tudo que Ele tem feito? Muitas das vezes nós só queremos agradecer ao Senhor. Ah, Jesus, se tu me dá um carro zero, de última geração, ou se tu me dá uma casa, Senhor, do jeito que eu quero, naquele bairro chique. Mas você tem agradecido ao Senhor pelo ar que você respira, mesmo poluído? Você tem agradecido ao Senhor pelo fôlego de vida? Você tem agradecido ao Senhor pela igreja que você congrega? Você tem agradecido ao Senhor pelos teus irmãos? Você tem agradecido pelo teu pastor, a tua pastora? Você tem agradecido pela tua família, pela tua vizinhança, pelo teu emprego, pelo teu teto, pelo teu celeiro abastado, pelo teu carro que te conduz? Será que você tem agradecido ao Senhor o que você tem dado para Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, tem feito? Serve também para mim. Todos os dias, quando eu acordo, eu abro a minha porta e olho para o céu e falo: Espírito Santo, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Espírito Santo, Aleluia. pelo meu lar, pelo meu teto, pela minha família. Espírito Santo, muito obrigado pelos livramentos da minha família. Eu tenho crescido, um mora aqui perto da minha casa, o outro mora longe, um mora em São José do Rio Preto, 7 horas para ir na casa dele, o outro mora em Datuba, é o mais perto, 2 horas. E eu, todos os dias, eu o dia inteiro orando: Jesus, guarda meus filhos, Jesus, dá livramento para meus netos, porque muitas das vezes as crianças estão na escola e acontece alguma coisa, temos que orar, pedir livramento na escola também, porque às vezes acontecem essas coisas na escola. O que você tem feito para o Senhor? Nessa pergunta para a igreja nessa noite, o que você tem feito na obra dele? Tem se escondido? Tem rejeitado? Tem renegado? Tem colocado impedimento e empecilho? O que você tem feito para ele? Amém. Glória a Deus. Amém?
missionária Claudete e pastor Edson são o nosso testemunho. Já contei esse testemunho de como ganhou o nosso coração, né? Algum dia você está indo servir o ímpio, está indo na casa do ímpio, numa festa de ímpio, e fica lá fazendo um churrasco, servindo a mesa. Amém? Eu quero servir os meus irmãos, eu quero aparecer no meio dos crentes. Mas a grande diferença é aparecer no meio do ímpio, é ser sal da terra e luz do mundo, onde realmente é muito difícil, né? E eu louvo muito a Deus por isso, pela forma. Eu sempre dou esse testemunho para onde eu vou, já dei esse testemunho aqui, porque realmente ninguém me pôs a faca no pescoço para aceitar Jesus, mas mostraram para mim como Jesus é bom, e como eu poderia servir Jesus e estar no meio da família, no meio dos amigos, né? É aquela expressão bem antiga, vou me entregar na idade, a graça da garça, né? Que é a graça de estar no meio da lama e não se sujar. Já viram esse termo? A graça da garça. Ela está no brejo e mesmo assim ela não se suja, ela continua branca, né? Ah, mas ela tem as pernas compridas. Mas também tem gente que está em um nível muito alto, mas se suja muito fácil. Então, que a gente aprenda com isso. Amém? Nós vamos agora adorar a Majestade Santa, vamos estar louvando ao Senhor. Enquanto você estiver devolvendo dízimo e oferta, a Mariana vai estar adorando ao Senhor com um cântico, amém? Nós vamos estar aqui devolvendo dízimo e oferta, lembrando que o dízimo e oferta é o meio pelo qual essa porta está aberta, é o meio pelo qual o Evangelho chegou para nós até os dias de hoje, né? É o que mantém a igreja viva. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus poderia tirar, como já foi falado aqui, a moeda da boca do peixe toda hora, todo dia, né? Mas uma parte da Bíblia que diz que o próprio Senhor falou para Josué: seja esforçado e não desanime. Amém? E quando nós devolvemos o dízimo e nós devolvemos a oferta, nós estamos dando uma prova de fé, não é barganha. Amém? A gente sempre gosta de frisar isso. Nós não propomos nenhum negócio com Deus. Amém? Nós não estamos propondo nenhum negócio, ainda que a Bíblia diz: dai e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, vos devolverão. É a lei da semeadura, isso é fato. Mas não existe um negócio com Deus. Existe que com o meu ato de fé e o seu ato de fé, o Senhor repreende o devorador. Por quê? Resumindo, tira toda a legalidade do diabo. Porque você acha que o diabo só acusou Jó e depois não acusou mais nenhum crente? Foi só com Jó e parou? Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Até quando você está dormindo, o cão está falando mal de você. Está entendendo, amado? E eles dizem que tem amor à tua obra, eles dizem que ama o próximo como a si mesmo, mas não ofertam, não devolvem o dízimo. Enquanto os meus semeiam grande, semeiam muito, nos shows que eu promovo, nas guerras que eu promovo, amém? Então, a gente não quer e nunca vai querer constranger ninguém no momento da oferta do dízimo. Não se deve fazer por constrangimento, mas com alegria no coração, de saber que nesse momento você está colocando ali uma semente, está promovendo para que haja pão, para que haja palavra, para que haja sustento, para que a igreja possa ir levar pão para quem não tem lá fora, ou a começar pelos domésticos da fé que também precisam. Que seja esse o sentimento quando você trouxer aqui, no gasofilaço, a oferta, o dízimo, independente do valor, crendo que Deus é poderoso para multiplicar a nossa sementeira. Mas não faça por barganha, pelo amor de Deus, porque Deus não vai prosperar dessa maneira. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum, ou quase lugar nenhum, mas aqui você vai ouvir. Deus não vai multiplicar a sua sementeira se você vier com o propósito de cobrar a Deus. Mas venha com a alegria de saber: Senhor, eu não sei quanto foi, eu não sei para onde vai, mas eu sei que alguém vai ser abençoado. Ou através daquele que sai para pregar, através daquele que ministra, que compra aqui a manutenção dos instrumentos, que mantém os instrumentos afinados, que compra um microfone, que compra uma bateria para o microfone. De alguma maneira você está semeando na palavra, e Deus levará tudo isso em conta. Amém? Assim como Ele levará em conta as palavras vãs que falamos,
toda boa atitude tem que ser levada em conta. E naquele dia, na balança justa do Senhor, ele vai pesar. Amém? Mas não pense, não espere, de novo, já vou passar para os irmãos louvar. Não pense no galardão do último dia. Pense na alegria de ver pessoas sendo convertidas. Amém? Para que você seja o próximo a dar um testemunho como a missionária deu. Amém? Que é um privilégio você poder ver alguém que você pregou fazendo a obra de Deus. Não é um privilégio que nem todos têm. Amém? Vamos adorar o Senhor?
Glória a Deus. Amém? Eu louvo muito a Deus. É óbvio, vou falar, o pastor vai fazer um prosélito agora, porque nós estamos aqui já vai fazer 7 anos, né? E uma das coisas que eu aprendi, que quando Deus está no negócio, as coisas dão certo. Amém? Mas tem muita dificuldade. Eu aprendi que a dificuldade é uma prova de que Deus está no negócio. Por isso a Bíblia diz que não devemos murmurar em nada. A gente tem visto o nosso ministério, fisicamente falando, é um ministério pequeno, mas não se vê em outros lugares, com todo o respeito, tantos dons e talentos como a gente vê aqui, né? Naqueles que tangem o seu instrumento, naqueles que emprestam a sua voz para adorar a Deus, amém? Somos suspeitos de falar, e não estou nem falando de familiares, tá? Amém? Agora vocês viram aqui o exemplo aqui da Ludmila, da Mariana, amém? E você sente a presença de Deus, é dom e talento. Os diáconos que ministram aqui, ministros de louvores, hoje já são diáconos, né? Marcelo, Gustavo, Patrícia, amém? A missionária Raquel, o próprio pastor Jefferson, né? Mas antes de ser pastor já louvava e ministrava. Então muitos dons e talentos dentro dessa igreja, amém? E eu fico muito feliz por isso. Aí eu faço aquela pergunta: mas Deus, tanto dom, tanto talento, muita gente precisa vir aqui para vir ver e ouvir isso. Aí Deus falou: não, eu sei o tempo e a hora certa, amém? Porque o dom e o talento sou eu que cedo. Mas nem todo mundo está pronto para conviver com, eu diria, com o sucesso que esse talento e esse dom dá, né? Importante é que com esse dom e talento as pessoas estão sendo tocadas, entram na igreja, são tocadas, né? O mais importante vai ser louvar no grande coral no último dia. Até lá eu preciso aprender a louvar, porque com essa voz de taquara rachada eu vou estragar o coral celestial. Amém? Agora, brincadeiras à parte, com muita alegria, eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém? Eu quero chamar aqui o pastor Jefferson. Ele vai estar orando pelo pastor Edson, que vai estar ministrando nessa noite. Nosso amigo, irmão em Cristo, que já é da casa. Amém? Amém. E o nosso querido pastor Emerson, faz as considerações finais. Amém? Quero agradecer a você que nessa correria, que enfrentou trânsito, como nós enfrentamos, um diazinho chuvoso, gostou de ficar em casa, mas veio não para ouvir um homem pregar, mas veio para adorar a Deus, amém? Que com certeza, assim como eu, já está saindo daqui com a nossa porção, amém? Vamos receber o pastor Jefferson com a salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Estendam vossas mãos em direção ao servo do Senhor, a qual nesta noite está preparado para ministrar aquilo que o Espírito Santo do Senhor já direcionou o coração dele nesta noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que eu venho apresentar o teu servo, ó Deus, diante deste altar, diante desta campanha de reconstrução, Pai querido e Pai amado, a qual nasceu no coração do Senhor, Pai querido, para com a nossa amada igreja, Pai. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor use a vida do teu servo, que ele possa ser instrumento do Senhor nesta noite, ó Deus, para com as nossas vidas, e que possamos, Pai querido e Pai amado, sair daqui cheios da tua presença, da tua palavra, a qual edifica, transforma as nossas vidas, Pai. Que ele seja, Deus, usado tremendamente nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a todos. Amém. Podem tomar os seus assentos. Eu me sinto feliz por ter retornado a essa casa. Quero
parabenizar o pastor e o meu amigo, pastor Anivaldo, a qual nos franqueou essa oportunidade. A Deus toda honra, a Deus toda glória e a Deus todo louvor. Nada temos, nada somos, tudo é dele, por ele e para ele. Aleluia. Como minha esposa já antecipou, fruto da tua conduta como cristão, não precisa tocar trombone ou ligar o holofote. Deixa Deus fazer, que Ele sabe fazer. Aleluia. Mas nós não viemos aqui para falar de nós, viemos aqui para falar da palavra. E esse tema é um tema muito pertinente. Renovação da mente. Eu posso ter a liberdade de mudar um pouquinho o título? Cultivando a minha vida para não morrer. Por que cultivando minha vida para não morrer? Um jardim, você prepara a terra, coloca a semente. Se você não cuidar, ela morre. Se você não cuidar, ela morre. Não vou me ater a essa palavra que eu vou dizer, mas atente bem a essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 9, só o verso de número 10. Aleluia, graças a Deus. Pois é Deus que supre a semente para o que semeia. Não é você que cria semente, é Deus. E depois o pão para o alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos, mas não é qualquer fruto, é de justiça. Amém. Essa palavra, ela começa a tocar em nosso coração quando nós achamos que por nosso meio nós podemos muitas coisas, mas na realidade não podemos nada. Somos bem limitados. Amém? Paulo fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus não reclama. Quem quer fazer a vontade de Deus não murmura. Quem quer fazer a vontade de Deus não defama. Quem quer fazer a vontade de Deus se dispõe. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Seara não tem exclusividade, seara tem espaço para se trabalhar. Basta querer. Aleluia. Eu quero comentar com vocês algumas coisas aqui a respeito do nosso irmão Paulo, quando ele fala em uma das suas cartas aos Filipenses, no seu capítulo de número 4 e no seu verso de número 6, não vivamos preocupados com alguma coisa. Em vez disso, orem a Deus
pedindo àquele e que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Nessa versão, não viva preocupado com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo a Deus. Colocou na mesma versão. Amém? Amém. Não vivam preocupados. Preocupação tira foco de adoração. Preocupação tira sonhos de quem quer alcançar alguma coisa na presença de Deus. Eu tinha sonho de fazer isso na igreja, mas era só sonho e morreu como sonho. Pense no que é excelente e digno de louvor. Vai falar no seu verso de número 8, a parte C. Pense no que é excelente e digno de louvor. Maravilha. Aqui eu começo a falar alguma coisa que Deus colocara em meu coração. Quero me ater aqui no livro de Romanos, no seu capítulo de número 12, verso de número 1 e número 2. Vamos decorrer rapidamente em algumas pontuações. Podemos ler? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por você, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Verso de número 2. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Amém. No livro de Jeremias, no seu capítulo de número 29, Deus fala a respeito do pensamento dele ao seu respeito. O pensamento dele ao seu respeito é de paz. Só que muitas vezes nós esquecemos de alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Precisamos primeiro agradá-lo, mas para agradá-lo não precisa de muita coisa. Aleluia. Para agradá-lo não precisa de muito alarde, não precisa de muita divulgação, não. Apóstolo Paulo, quando ele começa a falar, essa passagem aqui é sobre uma transformação total. Reconstruir uma mente renovada não é um processo rápido, não é um processo tipo, me desculpe a expressão, tipo pastel na feira, o óleo daquele que colocou, fritou, está pronto. Não. Reconstruir uma mente, renovar uma mente, é gradativamente, é dia após dia, você querendo se
muitas vezes, no oculto, você pensa que o pastor não viu. Muitas vezes no oculto, você pensa que a igreja não viu. Muitas vezes no oculto, você pensa que você está enganando a todos. Mas nos olhos de Deus, ninguém se esconde. Essa transformação gradativa, você pode colocar na posição de santificação. Por que santificação? Porque você ainda já não está preparado em santidade. Se alguém te disse que você já está preparado em santidade, ele precisa conhecer um pouquinho mais o que é Deus. Porque nessa preparação, você só vai estar pronto lá no final, quando ele disser a você: bem-vindo, bendito de meu Pai. Fora disso, você precisa ir juntando dia após dia, luta após luta, vitória após vitória, e você vai começar a caminhar. Amém. Quando você se entrega a Deus, você começa a ter uma mudança se você querer mudar. Mas quando você se entrega a Deus e não quer mudar, jamais você vai mudar. A palavra vai dizer sobre uma metanoia. O que é metanoia? É mudança. Se não houver mudança, não há uma conversão exata. Porque a conversão, ela precisa mudar o sentido. Se eu estou indo para um lado, eu tenho que mudar o sentido. Então, quando você está distante de Deus, jamais você pode dizer que conhece a Deus. Jamais você pode dizer que você está na presença de Deus. Jamais você pode dizer que está sendo guiado por Deus. Não, você está sendo guiado pela sua mente. Você está sendo guiado pelas suas escolhas. Mas quando você começa a ter a mente de Cristo, você não começa a olhar com os olhos carnais. Você vai sempre à luz da palavra, porque é a palavra quem limpa, é a palavra quem corrige, é a palavra quem traz o caminho, é a palavra que te edifica. Se você não tem intimidade com a palavra, você não consegue uma libertação. Por quê? Porque você está sempre se decidindo por si mesmo. Eu começo a pensar que muitas vezes nós precisamos de um empurrãozinho da parte de Deus para nós acordarmos. Às vezes estamos achando que evangelho é facilidade. Se falarem para você que você aceitando Jesus, que seus problemas vão acabar, que a sua dívida vai ser paga se você não fizer por onde, que logo você vai estar abastado. Não, é engano, é engodo. Se você não se posicionar do jeito que Deus quer, não tem como a bênção descer. Por isso que eu li no começo, segundo ao Coríntios capítulo 9, aquele que dá a semente, é Deus que dá a semente. Qual é a semente que você está querendo plantar? Qual é a semente que você quer cultivar? Mas não é só ter a semente, é você se dispor a cuidar da semente. Existem pessoas que acham que tempo de igreja é a solução da sua salvação. Ou
em toda a igreja, vem todo dia à igreja, está sempre no culto. Ele acha que aí é o suficiente. Mas não é. A Bíblia, quando vai falar a respeito de Nicodemos, Nicodemos era um homem que tinha uma posição diferenciada. E quando o homem tem uma posição diferenciada, jamais ele entende que acima dele é um Deus que rege tudo e pode tudo. E ele vai no escuro para não ser observado por ninguém. Ei, irmão, aquele que ama a Deus não pode ter vergonha do Evangelho. Apóstolo Paulo, quando fala, trago em mim, em meu corpo, as marcas. Qual é a marca que você leva do Evangelho? É você falar palavrão lá fora? É você faltar com respeito com quem está falho com você? É você não ter misericórdia? Porque tem cristão que esqueceu a misericórdia. E principalmente se for com alguém que ele não vai com a cara. Ele se esquece que para servir a Deus, você tem que se despir do seu eu e revestir-se do Espírito de Deus. Você precisa descer da plataforma que você acha que está e começar a entender que sem Deus nada você pode. Aleluia. E quando Nicodemos achava que ouvia alguma coisa boa, Nicodemos só ouviu: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Mas por que Nicodemos foi dessa forma divertido? Porque muitas vezes o seu coração está naquilo que você tem. Muitas vezes você acha que você tem um carro, é o suficiente para você adorar a Deus. Não, com carro ou sem carro, eu sigo algo que é Cristo. Eu prefiro adorar. Se é para chorar, que eu chore de alegria na presença de Deus. Mas eu vou chorando e cantando e dando glória, que de glória em glória o Espírito de Deus vai sobrevir sobre a minha vida. Aleluia. Quando a mente ela é renovada, esse processo precisa ser revisto. Você tem que se despir do seu eu. Você tem que se despir do seu costume. Você tem que se despir da sua tradição. Não, quando eu era pequeno nós íamos à igreja, nós adorávamos assim. Não. Se despa desse pensamento do velho homem. Se, olha, apóstolo Paulo fala que as coisas que para trás ficaram, você não precisa olhar. Deixa as coisas que para trás ficaram e olhe para o alvo. Qual é o seu alvo hoje? É o céu. Então você precisa se despir do seu eu. Primeira coisa que eu preciso me despir do meu eu é minha garganta, que eu tenho um bichinho aqui muito bravo. Falou, a resposta vem à altura, seja quem for. Aí eu te pergunto: você vai resolver problema ou vai criar problema? Não estou nem falando de rebeldia. Estou falando de você alimentar um espírito que não vai te trazer paz, vai te trazer confusão. Ah, a igreja tem problema, há problema. Qual é a igreja que não tem problema? Me diga qual é essa igreja que eu preciso ir lá. Mas também não dou ouvido para qualquer um. Ah, me disseram, me contaram, ouvi dizer. Irmão, essas três pessoas não fazem parte do culto. Eu preciso renovar a minha mente. De que forma? Começando a mudar a minha forma de pensar, começando a mudar a minha forma de agir, começando a mudar a minha forma de ser. Às vezes
Aleluia! Alguns pilares para reconstruir uma mente renovada. Transformação baseada na palavra, como nós lemos em Romanos capítulo 12, verso 2. E tem 4 tópicos. Não se conformar, transformar-se, foco interno. Aleluia! 2. Ação do Espírito Santo e experiência. Temos 3 focos também. Não por esforço próprio. Entrega total. Mente de Cristo. 3. Práticas diárias para renovação. Estudo e meditação. Gratidão e alegria. Oração e adoração. Resultado da mente renovada. Uma vida em abundância. Maturidade espiritual. Discernimento. Então vamos lá começar a dizer a transformação baseada na palavra. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa a entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tudo que você vai fazer, será que Deus aprova? Será que eu estou dentro da vontade de Deus? Eu preciso falar com o meu pastor, será que está dentro da vontade de Deus? Eu tenho liberdade de falar? Tenho, mas eu preciso ter respeito, eu preciso mudar a minha forma de ser. Não pensar em mim, pensar sempre no outro. Não se conformar. A renovação começa ao recusar, a juntar-se aos valores superficiais ou transitórios do mundo. Tem pessoas que não estão no mundo, mas o mundo vem com ele onde ele vai. Ele muda aqui, ele muda ali, só para disfarçar, né? Eu quero estar, eu chamo a boa moda. Não se esqueça que mente renovada não acompanha a moda. Amém. Mas o pastor é meio, não é. É que se você acompanhar a moda passa e você fica. Não tem uma moda que perpetue para sempre, não. Pode observar. De quando eu me entendo por gente, quantas modas vieram e quantas se foram, e quantas irão chegar. Mas nenhuma é para adorar o meu mestre. Por isso que precisamos mudar. Transformar-se é uma mudança profunda, que é o chamado metanoia, no caráter e na natureza, permitindo que a palavra de Deus molde pensamentos e atitudes. Pensamentos e atitudes. Eu não posso prejulgar ninguém. Eu não posso fazer juízo prévio. Eu não posso falar alguma coisa como eu não vi e eu não sei. Por isso que eu disse, eu ouvi dizer, me falar. Nós precisamos vigiar. Quando a Bíblia fala, então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Porque, irmãos, há muitos que estão cocheando entre dois pensamentos. Eu venho para a igreja cultuar, mas eu saio da igreja, eu desligo a chavinha da igreja. Quando eu vejo o pastor na rua, olá, oi. E as
santificação vai ficando aonde? Na gaveta. Quando eu voltar, eu pego ela de volta. Anda, vaca e a segue. Precisamos mudar o nosso caráter e a nossa natureza e permitir que a palavra de Deus molde pensamentos e atitudes. Se não moldar pensamentos e atitudes, meu pastor, é sofrimento em cima de sofrimento. Mas aquele irmão me dá um trabalho, aquela irmã me dá um trabalho, porque ainda não foi moldado. Mas só se molda quem quer ser moldado. Quando você entrega verdadeiramente, quando você se decide verdadeiramente servir a Deus, não é por emocionalismo. Tem muito emocionado hoje dentro da igreja. E pula daqui, pula dali. Às vezes não é nem Deus. Sabe da tua história, vai contar a tua história. Ó, ele, Deus, ele. Irmão, nem todo mundo está apto a pôr a mão na tua cabeça para orar por você. Presta atenção. Vou falar de novo. Nem todo mundo está na condição de colocar a mão sobre sua cabeça, determinar ou não bênção para a tua vida. Verdade. Quando eu comecei a descobrir isso, comecei a mudar a minha história de cristão. E era um tal de movimento para cá, movimento para lá. Deus está no movimento? Pode estar. Mas muitas vezes é emocionalismo. Vamos lá, o que interessa para nós poder chegar até lá embaixo. C. Foco interno. Verdadeira mudança é de dentro para fora. A verdadeira mudança é de dentro para fora. Renovando o centro das decisões e percepções. Não decida nada na emoção. Pare, pense e decida. Porque o preço da decisão fora da vontade de Deus causa transtornos muitas vezes irreversíveis. No caminho da minha casa para cá, eu vi 2 acidentes de moto. 2. Alguém está certo, alguém está errado? Não sei. Mas para que haja um acidente de moto, alguém foi negligente. Será que Deus quer ver você sofrer? Não! Você precisa de uma mudança interior para você poder exalar no exterior a cada mudança que está acontecendo dentro de você. O verdadeiro adorador, muitas vezes ele não precisa ser lembrado. Basta ele estar fazendo a vontade de Deus e perguntando para Deus: assim está bom para ti, Deus? E depois o resto você vai ver o que acontece. O você servir a Deus numa casa confortável é ótimo. O você morar numa casa confortável é ótimo. Mas para o teu crescimento, muitas vezes vem alguma dificuldade, não para te deixar prostrado, para te fazer mais forte, para você levantar e caminhar. Come e levanta, porque muito longa é a jornada. 2. Ação do Espírito Santo e dependência. Não por esforço próprio, a renovação não ocorre apenas por força de vontade ou pensamento positivo, como muitos pregam aí agora, né? Pensamento positivo.
minha dívida de 100 mil reais vai passar a ser nada. Não trabalhe não, não se equilibre financeiramente não, para você ver se vai pagar. Deus faz, Deus faz. Deus traz, Deus traz. Mas você tem que ter a mente renovada. Vamos lá, para mim poder chegar até um pouquinho mais baixo. Bora. Mas através da ação do Espírito Santo. Bem, entrega total é um processo holístico, aonde se entrega o controle da vida a Deus, ajustando áreas da sua vida, sob e baixo, sob orientação do Espírito. Eu decidi fazer, eu vou fazer. O Espírito tem que ser primeiro. Ser mente de Cristo. Busca-se adquirir a mente de Cristo para entender os pensamentos de Deus. Não tem como entender se você não tem uma renovação na mente. 3. Práticas diárias para renovação. O estudo e meditação. Aproximar-se das Escrituras para substituir crenças limitantes pela verdade. Crenças limitantes. Ai, não passo mais da escada sexta-feira, santo, meu Deus. O gato preto passou ali. Meu Deus. Você serve a Deus ou quem você serve afinal? Ah, porque fazer isso, irmão. Creia em Deus e sirva a Ele na integralidade. É por inteiro. Se você tem falta de alguma coisa, peça a Ele. Se creres, pedirás tudo o que quiseres e Ele fará para você. Vamos lá. D. Gratidão e alegria. Escolher uma atitude de gratidão diária. Ser grato diariamente. Focando nas bênçãos em vez das dificuldades. Que sustenta a mente renovada. Ei! Mente renovada não pensa no negativo. Pensa no positivo, mas se posiciona. O que muitas vezes nós esquecemos é de se posicionar. C. Oração e adoração. Entender a vida como um culto racional, onde se busca a vontade de Deus constantemente. Vou por 4 tópicos. O resultado da mente renovada. Resultado da mente renovada. A vida em abundância permite experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo uma vida de propósito. Qual é o seu propósito? É só vir à igreja e dizer que veio? Qual é o seu propósito? Mostrar para o seu vizinho que você quer ser diferente? Qual é o seu propósito? Mostrar para a tua irmã que está sentada do lado do teu banco que você é alguma coisa acima dela? B. Maturidade espiritual. Diminui os atritos. Você tem que diminuir os atritos. Enterra. Porque tem gente que está na igreja, mas você ora todo dia ele quer oração. Todo dia ele quer unção. Todo dia
ele fala que o adversário está seguindo ele. Todo dia ele fala que tem uma dificuldade. Irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nem o mal que sucederá, nem praga alguma chegará à sua terra. A bênção vai chegar no teu lar. Discernimento protege contra enganos e pensamentos contrários aos princípios bíblicos. Está escrito na Bíblia, mas nunca mostra para ninguém o que está escrito. Não é assim. Mas a Bíblia fala que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Fique em espírito de oração, irmão, essas coisas não existem. Essas crendices cristãs não existem. Leia a Bíblia, tenha intimidade com a Bíblia. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um estudioso, mas tenha intimidade diária. Leia um pouco cada dia e Deus vai te esclarecer. Aleluia. Glória a Deus. Quando Neemias se coloca na posição, irmão, foi dito aqui que Neemias era apenas um copeiro. Mas Deus não chama homem capacitado, Ele capacita o chamado. Na hora que Neemias foi indagado, ele não tremeu as pernas, não tutubiou. Ao contrário, ele expôs a sua necessidade, porque Deus já estava trabalhando na causa. Às vezes você não entende e você quer questionar de uma forma, mas Deus já tem uma resposta para o teu problema. Mas você fica criando outro problema. Como eu disse ao princípio, o processo não é instantâneo, é uma jornada contínua que vai trazer satisfação. Essa jornada não vai trazer peso. Eu tenho que ir para a igreja hoje. Tem culto hoje. É melhor não vir, irmão. É melhor ficar em casa. Vir com um sentimento não agradável a Deus não é bom. Deus conhece o teu coração por dentro e por fora. Quando o salmista fala, Senhor, sonda-me e vê se há em mim. Que busca substituir o padrão antigo por um novo caráter. Eu preciso mudar. Eu preciso entender que quando o Provérbios capítulo 14, verso 12, que diz: há caminhos que para o homem parece, que o homem considera correto, mas acabam levando à morte. Há caminhos que ao homem parece direito. Há caminhos que eu acho que eu estou certo, mas ele está me levando para a morte. E está falando aqui também de morte espiritual. Às vezes você acha que está vindo para a igreja todo dia, está se alimentando. Não, o alimento sai, a palavra sai, mas você não consegue absorver. Você não consegue tomar posse. O pastor não pregou nada hoje. Aí eu lhe pergunto, você tem uma mensagem boa para pregar? Você tem algo melhor? Se ele que é o anjo, que Deus colocou a responsabilidade sobre seus ombros, você está achando que está difícil? Imagina se fosse você lá, estaria melhor? Não queira, irmão, fazer uma coisa que Deus não mandou. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Não saia do seu lugar por coisa alguma. Não dê lugar ao diabo. Não dê conversa mole, irmão, para você não poder ser passado para trás. A minha igreja é melhor, a minha família é melhor. Não, tudo é de Deus. Eu encerro aqui
minha fala, dizendo para você que às vezes é preciso você dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Aqui diz no livro de Romanos também, no seu capítulo de número 9, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. A vontade não é sua, a vontade é dele. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Se você não entendeu a palavra, infelizmente, você precisa começar a renovar sua mente. Venha para a igreja para adorar. Até uma criança louvando, você vai ver que é uma adoração de peso. Não precisa vir alguém de renome. Não precisa, não. Aqui dentro tem todas as ferramentas que precisa, pastor. Aqui dentro tem todas as iguarias, falando assim, desculpa a expressão, todas as iguarias instrumentais que precisa ser feito um culto racional. Que Deus continue vos abençoando. E tenha certeza de uma coisa: a resposta que você precisa de Deus já está lá. A resposta que você precisa de Deus, tome posse dela hoje. Os muros, eles precisam ser reconstruídos, mas também há uns muros que te impedem de caminhar na presença de Deus, tem que ser destruído. O muro de reconstrução é proteção, e os muros de bloqueio não é para você crescer e caminhar, é para te fazer parar. Mas Deus coloca por terra hoje, e você vai ver que esses dias você vai começar a ver sua vida diferente. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade de Deus. Salve, amada igreja, que paz do Senhor. Amém. Colocamos de pé, irmãos. Deus continue abençoando a missionária, pastor Edson. Deus abençoe grandemente. Aprendemos a amar, não é verdade? Todo pregador a gente honra, né? Todo pregador que nós chamamos, nós honramos, porque a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra, né? Mas o pastor Edson é alguém que nós aprendemos a amar aí, sempre que a gente pode, nós estamos convidando. Já estava com saudades. E eu faço, né, as palavras que foi pregado aqui, eu faço menção de todas elas, amém? Mas concordo em tudo que foi ministrado nesse altar, né? E nós precisamos ter humildade. Como ele falou, é um processo a mente renovada. Agora, tem pessoas que às vezes já está nessa caminhada, porque a mente renovada não é só você, mas também não é só o Espírito Santo, não é isso, pastor? Tem gente que diz: ah, pastor, Deus, muda meus pensamentos. Não. Então tem uns que acham que é só o Espírito Santo. Ó, Deus, muda meus pensamentos. E tem outros que acham que é só Ele. Mas é um trabalhar em conjunto, amados. Você e o Espírito Santo. Isso é importante. Só que tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Ensino aqui, pastor, não falta. Não falta. Ensino não falta. Não falta. Palavra aqui tem de todo tipo. Palavra de toda maneira. Mas quem quer? Precisa absorver. Tem que querer. E uma das palavras que saiu aqui, e eu só vou falar para fechar, é que a palavra ela tem uma natureza, sim ou não? Qual que é a natureza da palavra? Espiritual. Ela é a espada do Espírito. Se você estiver numa natureza que não é a mesma da palavra, não vai adiantar nada. Então, se a palavra é Espírito, você tem que estar em Espírito. Aí a palavra vai entrar e ela vai surtir todo o efeito. Por isso que os pastores antes falavam: ora meia hora antes do culto. Por que orar meia hora antes do culto? Fazia isso? Não fazia? Vocês só dizer. Orava meia hora antes do culto. Por quê? Porque às vezes a gente chega do trabalho e está com uma mente natural.
Só que o que vai ser pregado aqui é espiritual. Aí você com uma mente natural, e o que vai ser pregado é espiritual, não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, quando você está no espírito e o que prega é espiritual, aí como diz, dá liga. Aí vai entrar no seu coração e vai surtir todo efeito. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor, mais uma vez. Eu hoje, quase eu falo de cancelar o culto. Tantos irmãos que no meio do caminho falam, pastor, vamos voltar. Mas vocês estão percebendo, gente? Os irmãos, pastor, estou voltando porque está tudo travado. Eu falei, não, mas nós vamos lá. Falei, conhecendo o pastor Edson, se tiver 50 ele prega, e se tiver 2 ele vai pregar do mesmo jeito. Não é verdade? Se tiver 2 ele vai entregar, o que ele vai entregar para 2. Né? Porque hoje, infelizmente, tem uns pregadores que já perguntam, né? Tem quantos membros lá na igreja? Quantos membros vai estar lá, né? Eu vou cantar pelo menos 4 louvores? Se for para cantar um só, eu não vou. Se tiver 4, eu canto. Infelizmente, nós estamos nesse tempo, né? Mas eu sabia que o pastor ele ia entregar aquilo que Deus colocou no coração dele. Amém, irmãos? E nós aqui estamos mais que 2 e mais que 3. E foi um culto abençoado. Amém, irmãos? Vamos orar para nós irmos para a nossa casa. Irmão, se esforce nessa questão. E outra, não coma lixo e queira que sua mente seja renovada. Eu estou lá assistindo, só sabe o Deus o que está assistindo ali. É morte, é violência, é todo tipo de coisa. Não, mas eu quero uma mente renovada. Eu quero uma mente. Isso aqui é um milagre, na verdade. Você não está querendo uma mente renovada, você está querendo um milagre. Você está assistindo todo tipo de lixo e está querendo uma mente renovada? Não, está de brincadeira, né, irmão? A mente renovada ela vem quando nós nos alimentamos de novos valores, de novos princípios. Na verdade, pastor, agora eu estou lá me alimentando, sabe-se lá do quê? Eu não sei porquê, eu já desisti. Tem irmão que, 20 anos na igreja. Amém, irmãos? Tá? Então vamos, é uma responsabilidade nossa essa, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Experimentar, não é só ouvir falar não igual Jó, não. Você vai experimentar. O evangelho é experimental. O evangelho você experimenta. Você não é só ouvir não, você vai experimentar. E você vai falar, quanto tempo eu fiquei perdendo tempo, mas agora eu provei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor Edvaldo, Deus abençoe. Pastor Gerson, pastores, Deus abençoe. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, pela palavra que o Senhor nos trouxe, ó Pai. Senhor, nos dá humildade, Pai. E, meu Deus amado, que nós possamos entender a necessidade, meu Deus, de ter uma mente renovada. Não só uma mente inteligente, não só uma mente, meu Pai, sábia, mas uma mente renovada, com novos valores que estão dentro da Tua Palavra. Senhor, despede a Tua igreja em paz agora. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amados? Sexta-feira nós não temos teologia, tá, amados? Porque é feriado, né? Sexta-feira, tá? E nós começamos a outra sexta escatologia, o 1 e o 2. Tá bom, amém, amados? Domingo nós estamos aqui no culto que é ceia, a ceia do Senhor. É um culto maravilhoso. Se prepare, batismo de 4 adolescentes. Tá? No domingo, batismo de 4 adolescentes às 9 da manhã, é isso, né? Os pais tá daquele jeito, mas é um momento realmente diferenciado. Quem vai estar batizando é Mateus, a Ana Clara, o Pietro e o Lourenço. Está se passando pela ceia. E já vão tomar ceia à noite, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor. Todos digam amém. Está encerrado em nome.